Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter um bate-papo. Gente, olha só, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês hoje. E uma coisa que aconteceu agora há pouco comigo que eu queria compartilhar com vocês, tá? Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo, gente. Eu tava ali fora hoje. Assim, sabe quando tu pega ficar contigo mesma? Sabe quando tu quer ficar pensando na vida, assim? E eu parei e pensei, gente. Tava pensando, olhando pro nada. Daqui a pouco me vem um espírito, gente. E ele falou assim comigo: hoje eu vou te acompanhar, mas é no espírito da luz. E tu vai passar umas previsões que eu vou te passar. E ele me mostrou muita coisa e eu fiquei em choque. São previsões amando desse espírito da luz para que a gente pudesse orar. Meu Deus, eu entrei em pânico porque eles falaram que esse espírito, ele pediu para mim falar com vocês e ele tá me acompanhando, gente. É um espírito que para mim ele é um pouco desconhecido ainda, é de uma energia de uma pessoa jovem, tá? Não é uma pessoa velha e nunca tinha vindo, mas é um espírito do bem, porque ele me explicou algumas coisas, inclusive falou comigo também. Eu me senti... Ai, eu já vou começar a chorar de novo. Eu me senti confortada com as palavras. E eu questionei algumas coisas também sobre a minha vida. E esse espírito, ele conversou comigo. E eu vou passar aqui. Então, vamos lá. Gente, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu não vou usar cartas. E eu vou fazer através dele as previsões. Eu não sei que tipo de previsões que ele passa, tá, para vocês. Eu não sei como que ele vai responder você, mas eu tenho que ficar um pouquinho com os olhos fechados, tá, gente? Porque ele fala, ele é um espírito muito amigo. E eu até tô emocionada de falar, porque eu pedi pra ele assim, o que... Sabe quando tu pede uma resposta pra tua vida? E ele me falou de uma passagem de um livro que eu nem sabia que existia, que falava sobre as nossas pedras do caminho. E aí eu fiquei pensando, nossa, e esse espírito falou que era para mim escrever um livro, que ele ia me guiar. Ele me falou coisas maravilhosas sobre a vida, sobre... Eu fiquei um tempo ali que nem uma boca aberta, gente. Daí ele me lembrou, gente, de quando eu era criança, que os espíritos falavam comigo o que ia acontecer. E ele pediu para mim falar sobre esse livro. E aí eu visualizei a capa do livro azul. E eu tive uma visão de algo que vai acontecer e que me abalou muito, tá? É por isso que eu quero que vocês fiquem aqui. E vocês observem esse espírito, como é que ele age, como é que é a voz. Ele falou que está aqui, tanto que eu tô de cama, tá, gente? Eu não consegui levantar, porque as coisas que eu vi foram tanto, não só de vocês aí, né? Como da minha vida, o rumo que a minha vida vai tomar. E então hoje, quem vai conversar com vocês é ele. Eu vou pedir pra ele falar o nome, porque eu conversei tanto que eu nem pedi o nome, né? De quem, como era o nome, enfim, a história. Então, nós vamos conversar aqui, tá? Só que, gente, tem um detalhe. Ele tá aqui, mas eu fico um pouco diferente, tá? Então, eu vou pedir pra vocês ficarem, assim, não se assustarem, tá, gente? Porque cada espírito da luz, eles trabalham de um jeito, né? E eu gosto muito dessa linhagem, Chico Xavier, Allan Kardec, e cada um tem um jeito, né, de trabalhar. Enfim, vocês já me conhecem e sabem como é que eu sou, tá? Bom, eu espero que ele fale coisas boas pra vocês, tá? Vocês vão me ajudar com orações. Coloque a mão, estende a mão pra cá pra mim, que eu tô um pouco fraca, né? Assim, na minha saúde, no caso. E eu quero que vocês coloquem um copo de água do lado e vamos ver o que ele vai dizer, tá? Então, vamos lá. Vamos respirar fundo. Espírito da luz, seja bem-vindo. Que você possa falar somente a verdade através da minha boca
e que eu passe somente o que tem que ser passado. Gente, tá me dando um desespero, que parece que alguma coisa vai acontecer no Brasil, sabe? E que você, Espírito, possa me clarificar o que vai acontecer, sendo bom ou ruim, e passe previsões boas também, e que seja feita a sua vontade. Se você puder, enche o coração das pessoas do outro lado de alegria e que elas sintam a tua paz. Se você quiser se apresentar para nós, também estamos dispostos a lhe conhecer e a pedir sua ajuda, Espírito amigo, Espírito da luz. Vamos lá, então. Ele tá falando. Ele fala assim, que em tempos tempestuosos em nossa vida, devemos entender o motivo pelo qual estamos passando, né, por tal situação. E após entender o motivo, nós temos que tentar achar uma solução. E se caso não tiver solução, nós devemos botar nas mãos de Deus. E que as coisas nos acontecem para a nossa evolução. E cabe a nós se deixar evoluir ou não. Muitas vezes no nosso caminho, as máscaras de algumas pessoas caem. E a dor é insana. E não há nada que cure essa dor. Porém, esse Espírito, ele fala que Deus, ele é misericordioso, bondoso, e que ele nos carrega no colo quando a nossa dor é insuportável. A dor do luto, da traição, a dor da mentira, parece que vai rasgar a alma, não é? Ele pergunta assim, não é mesmo? Mas entendam que a nossa vida não é e nunca será um mar de rosas. Os espinhos fazem parte das flores e sem elas nós nada seremos. As coisas ruins que nos acontecem faz com que a gente pare no tempo e reflita e tenha uma conversa conosco mesmo. É difícil entender o porquê coisas ruins acontecem para pessoas boas, não é mesmo? Ele fala bastante essa frase, não é mesmo? Mas entenda que quando a vida de uma pessoa tá indo bem demais e nada acontece para aquela pessoa, é porque, infelizmente, bons espíritos não têm planos de mudança com aquela pessoa. Como se ela já estivesse até sendo entregue pro mal. Porque essa pessoa faz coisas erradas e nada acontece para essa pessoa. É porque ela já está no maligno. Quer saber se você é uma boa pessoa sim ou não? Veja as lutas que você passa. O que você supera? Nem sempre o que é ruim mesmo. E nem sempre o que é mal vem para destruição. Existe uma frase que diz: os males podem vir para o bem. E se você acha que você está perdido, se encontre. Porque cada um de nós, seres humanos, carregamos um anjo protetor desde o nascimento, que não nos troca, não nos abandona, e quando nós escorregamos, está conosco. Se você é um ser humano bom, você consegue entender que os percalços da tua vida te levam a degraus de evolução. E quando você recua, você cai no poço. E você sabe o quão difícil é sair de lá. Gente, esse espírito, o nome dele me parece com C, tipo Christian, alguma coisa assim. Ele era um professor, tá? Porque eu sinto a energia dele como se fosse uma sala de aula antiga e ele escrevendo num quadro. E ele, inclusive, ele escreve no quadro uma frase assim:
Ele fala assim que não é pra gente se curvar diante dos problemas. Ele fala que a alegria vem pelo amanhecer. E que se a gente tiver bom ânimo, assim como tá na Bíblia, as coisas passam, as coisas ruins passam e a gente nem percebe. E saímos dali mais forte. E ele fala assim, gente, ó, sobre inteligência emocional, que foi o que ele meio que conversou comigo. Deixa eu tentar colocar pra cá. Meio que ele conversou comigo e ele fala assim que as pessoas que mais conseguem conquistar coisas na vida são aquelas pessoas que têm inteligência emocional, tá? E ele fala que é muito difícil quando nós somos expostos a uma situação que a gente tem que atacar, como se fosse bichos ferozes, ele fala, a gente não atacar. Mas quando a gente consegue passar dessa linha tênue entre atacar ou não, a gente evolui. E muitas vezes a gente é colocado em situações que testam a nossa sanidade, mas que se a gente for forte, a gente vence. E ele fala que vai ficar aqui conosco, e ele fala que é por um motivo especial. Ai, Jesus do céu, do que será, meu Deus? Ele fala que é por um motivo especial que ele vai ficar aqui. Eu não sei o que é, ainda não foi me falado. Ele fala que vai ficar aqui e que é para mim seguir os passos dele. Então, agora esse espírito, ele tá com a mão no coração e ele pede para você colocar a tua mão no coração e dizer assim: eu sou a luz que brilha no mundo. Eu sou um ser humano importante. Faço parte de uma constelação estelar. E com a minha bondade, consigo ajudar outras pessoas. E que com o meu coração limpo, consigo enxergar a dor do outro. Que neste momento, eu sinta a paz universal, a paz divina, a boa paz dentro de mim. E que eu seja uma pessoa pacificadora e não avassaladora. E que o meu coração se encha de alegria em saber que estendi a mão para o outro, mesmo que o outro não mereça. E ele fala agora que é para você botar a tua mão e sentir os batimentos do teu coração. Agradeça pela tua vida. Agradeça pelo teu espírito e pela tua alma. Ele fala que vocês agora vão começar a sentir um calor. O espírito diz ainda assim que é pra vocês. Eu não sei porque eles estão mandando fazer isso. É um mistério, tá, gente? Esfrega as tuas duas mãos. Deixa eu esfregar a minha também. E coloca na porta da tua casa. E diz assim: Espírito amigo bondoso, Espírito da luz maravilhoso, acoberta esta porta com teu manto sagrado, das mãos do divino. Que o Senhor Deus, provedor do céu e da terra, cubra minha casa de todo mal, de toda cilada, de toda feitiçaria, de toda bruxaria, todo encantamento, toda simpatia. Que na minha casa seja derramada bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Que os meus filhos sejam curados, abençoados, protegidos. E que seja reconstruído a paz. Vocês também vão ter sono, tá, gente? É bem normal. Ele tá fazendo uma limpeza aí na casa de vocês, tá? Agora tu direciona pra tua casa, pra frente da tua casa. E diz assim: que do portão pra dentro só entra em minha casa aquelas pessoas que vão ser da permissão do espiritual. Pessoas invejosas, maldosas, maldicentas, não venham a entrar dentro da minha casa.
E se entrar, se sentirão mal. Porque aqui, somente luz. Luz, luz, luz e luz. Agora ele pede para que vocês toquem no pé de vocês. Diga assim: que os meus pés sejam lamparinas de luz, lamparinas acesas, que me guiem pelo melhor caminho. Que a minha cabeça seja luz, que o meu corpo inteiro seja luz, que os meus olhos sejam bons. Assim é, e assim será.